E nesse período de frio aumenta o uso de aquecedores e outros aparelhos e com eles o risco de acidentes. Curitiba é a cidade paranaense com o maior número de casos de incêndios registrados no primeiro semestre deste ano em casas e apartamentos. Atitudes simples podem evitar esse tipo de acidente que já matou 3 pessoas na capital. É só a temperatura cair para o número de incêndios se multiplicar. Esse tipo de acidente tem relação direta com o inverno. Chuveiro elétrico, aquecedores, secadores. Nesta época do ano, o uso de aparelhos elétricos que consomem muita energia aumenta. O problema é quando eles são usados ao mesmo tempo e a instalação elétrica não está devidamente protegida. O risco é de uma sobrecarga que pode provocar um incêndio. Tem uma pessoa na sua residência tomando banho na posição inverno, consumindo energia. Você vai ligar o secador de cabelo. Aí o aquecedor está ligado e mais o forno de micro-ondas está sendo acionado. Esse é a situação perfeita para que haja o desligamento do circuito. O que a gente pode fazer é evitar estar ligando tudo simultaneamente. A partir do momento que o sistema está adequado, vai haver o desligamento. Se numa casa onde não houver a proteção, ao invés do desligamento, vai haver a sobrecarga, curto-circuito e podendo provocar um incêndio. O que a gente pode fazer para evitar? Utilizar circuitos independentes. Fala, tá, mas como é que eu sei que eu tenho um circuito independente? A gente tem que sempre procurar a orientação, a consulta de um profissional da área para verificar, primeiro, se o nosso quadro está devidamente protegido. Quadro de distribuição. Quadro de distribuição da nossa residência, né? Geralmente fica lá na nossa despensa o quadrinho de distribuição com os disjuntores. Uma orientação importante é em relação ao uso do T, bem comum nas nossas tomadas. O que a gente pode, Fábio, o que a gente não pode? Quais são as cargas aconselháveis a ligar no T? Cargas de baixo consumo, carregadores de celular e afins. Não teria problema nenhum. O problema é quando a gente começa a utilizar o T para cargas que consomem bastante energia, como o caso de aquecedores portáteis, que é comum nessa época de inverno. Primeiro, esses aquecedores eles vêm com uma tomada de 20 amperes. Então, geralmente não é possível ligar direto, então usa o T como um adaptador, aí já é o primeiro problema. E outra carga que geralmente é de grande consumo, secador de cabelo, pode vir a provocar o quê? Uma sobrecarga na peça em si do T. E se a instalação elétrica não está devidamente protegida, essa sobrecarga pode culminar num curto-circuito e um eventual incêndio. Do dia 1º de janeiro até 14 de julho, o Corpo de Bombeiros atendeu em todo o estado 2.234 incêndios em edificações, como apartamentos e casas, por exemplo. 119 pessoas ficaram feridas, 16 morreram. Em Curitiba, a cidade com maior número de casos, foram 349 ocorrências, 29 feridos e 3 mortos. Além dos cuidados com a instalação elétrica, essa tenente do Corpo de Bombeiros alerta sobre atitudes arriscadas que podem provocar um incêndio. Não utilize outros meios para se aquecer que não sejam aqueles equipamentos prontos. Então, se você vai utilizar outros meios, tome muito cuidado, porque dependendo do ambiente que você está, se ele cair, se ele pegar em algum material combustível, pode sim iniciar um incêndio. São das latinhas, né, que a gente sempre fala e que todo inverno vocês atendem ocorrência, né? Por que é tão perigoso? É perigoso, a gente não vê o perigo ali quando ela está acesa, a gente está se esquentando ou esquentando às vezes alguma comida, algo assim, mas se isso fica aceso e cai, essa pequena quantidade pode iniciar um incêndio sim e se propagar facilmente para a sua residência e também para a vizinha.